Sejam bem-vindos ao Reflorescer. Eu sou a Roseli Cavatão e hoje eu vou iniciar o nosso podcast com uma pergunta simples, mas talvez desconfortável. Quando você deixou de olhar para você, de existir e passou só a funcionar? Hoje nós vamos falar de maturidade emocional, identidade feminina e o que desperta realmente na mulher emocionalmente depois dos 40 a mais. E agora, antes de apresentar a nossa convidada, eu quero fazer um agradecimento especial à Audária, da Floricultura Flora Martins. Muito obrigada, Audária, por participar conosco do podcast Reflorescer e ter esse olhar carinhoso com a mulher madura. E hoje, a minha convidada é uma mulher que une psicologia clínica, neuropsicologia, é autora do livro Despertar 40+, e traz uma visão integrativa e emocional sobre a mulher 40+. E a nossa convidada de hoje é Valnete Melo. Valnete, seja muito bem-vinda ao Reflorescer da Beleza Madura. É um prazer ter você aqui conosco. Roseli, o prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. Eu estou, praticamente inaugurando o meu retorno ao Uberaba após 20 anos aqui com você. Seja muito bem-vinda conosco. E eu quero parabenizá-la, por esse projeto espetacular, que é o Reflorescer. É o cuidado com a mulher 40+, é o cuidado com a mulher, É um olhar diferenciado, Valnete, para a mulher. De todas as fases, que você está trazendo. Exatamente. É esse o objetivo do Reflorescer, trazer esse cuidado, esse carinho, esse aconchego e esse entendimento para a mulher madura. Sim, é um prazer estar aqui. Parabéns mais uma vez. Muito obrigada. Valnete, eu quero começar indo um pouco antes da psicologia. Quem era a Valnete antes? Você sempre teve esse olhar mais apurado sobre o ser humano, sobre a mulher madura? É muito interessante, esse olhar, olhar para dentro, olhar para si, buscar esse momento onde você faz essa conexão com esse ser que sou eu mesma, a partir do nascimento. Então, 8 anos de idade, eu já gostava de ouvir Beethoven, Quinta Sinfonia de Beethoven, eu já busquei procurar posições de yoga, eu queria saber, eu tinha sede, eu sempre tive muita sede, e sempre gostei muito do ser humano, da pessoa, como integral mesmo. Olha que interessante, porque a gente, quando criança, Valnete, a gente não se preocupa com esses detalhes, É criança, brincar, fazer as artes, Mas já esse olhar mais voltado, assim, parece que vem de dentro mesmo, Sim, e é muito gratificante, conseguir fazer essa retrospectiva. Se eu pudesse voltar lá nos meus 20, 30 anos, eu falava assim, calma. Olha, exatamente. Calma, não tenha tanta sede, porque tudo vai acontecer no seu tempo. Não tenha tanta pressa, Isso. Porque a pressa é essa sede, de querer encontrar respostas, de querer ser um ponto de conexão entre tudo que você vive, vem de muito cedo, porém tudo no seu tempo certo. Aquela uma cobrança, Valnete, Sim. Vem muito cedo, Sim. Depois a gente é criança, depois adolescente, depois já tem que escolher a faculdade. E aquela não deixa de ser uma cobrança, mesmo que a gente não perceba, Mas eu acredito que tenha essa sobrecarga emocional já desde da infância, vamos dizer assim. Sim. E existe um momento da sua história que transformou esse olhar seu mais voltado para a mulher madura? Aconteceu algo com você que você disse, nossa, eu preciso olhar mais para a mulher 40+, para a mulher madura? Teve um momento seu ou não? Olha,
quando eu busco essa, né, essa retrospectiva, quando eu faço essa retrospectiva aqui agora, eu me vejo lá nos 35 anos. Olha, Né? que coisa boa. Os 35 anos, quando eu fui mãe muito nova, eu fui mãe com 20 anos, né? Então, hoje meus filhos estão com 40 anos, né? Então, quando eu retomei a minha vida e quis buscar a profissão, eu tinha 35 anos. E aí fui para a faculdade, né? Hoje já tenho 26 anos de formada, e fui para a faculdade e comecei a realmente a colocar, né? Na prática, aquilo com mais conhecimento, aquilo que eu buscava lá, né, desde a infância. Essa conexão com o ser. Né? Eu entendo perfeitamente o que você está colocando, porque eu também fui mãe muito jovem. Eu fui mãe com 17. Uau, que maravilha! Com 17 e depois com 20, né? 20, 21. Enfim, hoje minhas filhas também já são adultas, casadas. Então, é como se a gente parasse um pouco, né? Os nossos sonhos e vivesse, na verdade, outro sonho, né? Sim. E você acredita que existe mesmo um transformar da mulher madura emocionalmente? Existe, e é muito interessante que Schopenhauer ele traz, né, uma frase que é sensacional. Em 1851 ele propõe isso, né, que 40, né, até os 40 anos nós escrevemos o texto. Nos 30 próximos anos nós vamos fazer só o estudo do conteúdo, a compreensão desse conteúdo. Então, é sensacional. Nós mudamos de fase a cada momento do despertar. Olha que visão interessante, né? Sim. Então, esse despertar acontece mesmo, ele é real. Acontece. Ai, que coisa boa. E é bacana que você, né, comunga, né, da mesma experiência que eu. Nós somos mães jovens. Sim. Então, a gente conseguiu processar isso de uma forma muito madura. Com erros e acertos. Exatamente. Né? A gente olha e fala, nossa, eu até poderia ter feito diferente. Mas fizemos, sim, acho que foi o melhor possível dentro das nossas possibilidades, né? Isso. Eu acho que isso não é uma questão de ser confortante para a gente ouvir, mas é uma questão de ser uma realidade. Nós fizemos o melhor possível dentro da nossa realidade daquele momento, né? E ter isso como uma prerrogativa na nossa jornada é muito libertador. Exatamente. Né? Porque você deixa as culpas, você deixa né, aquele peso para trás. E a minha psicóloga fala assim, da palavra libertador, ela sempre me recorda, Roseli, libertador. Sim. Então ela separa assim para a gente, porque é uma liberdade mesmo, é se libertar da dor. E Valnete, o que eu percebo, trabalhando também com mulheres maduras, que existe um vazio, mesmo elas tendo construído tanto durante a vida. Quando chega a maturidade realmente, ela sente um vazio. Você acredita por que isso acontece? Na primeira fase da vida, né, até a gente chegar nessa idade, que é o início da transição, nossos 40, isso está escrito. Sim. Né? A busca é incessante. Né? Nós vivemos em altos e baixos, né? com projetos, com filhos, com propostas inusitadas, com aquelas propostas que a gente se programa e não dá conta de cumprir. Né? De repente, você se vê num movimento de filhos adultos. E agora, o que eu faço para mim? Para mim, comigo, né? Isso. No seu ponto de vista, Valnete, a maturidade, ela traz primeiro a liberdade ou primeiro a crise? A maturidade, ela é uma trajetória sensacional, né? Quando a gente pensa na maturidade. É um misto de emoções, né? É um misto de emoções. O James Hollis, ele tem uma passagem, inclusive eu coloquei aqui no livro, que eu quero até compartilhar isso com você. Por favor. Né? Então, a crise da meia-idade, né? Quando você fala da maturidade, a crise da meia-idade que a gente pode
colocar dessa forma, Sim, né? que É uma é real, passagem né? do meio. Eu escrevi sobre a passagem do meio, Ai, porque que é essa interessante, essa transição que a gente transição. vive. Tão difícil, né? Sim, muito, muito difícil. Porque são muitos porquês, São né? muitos questionamentos, Sim, né? sim. Então, o James Hollis ele coloca assim que a crise da meia-idade, que é a passagem do meio, nos apresenta uma oportunidade de reexaminar a nossa vida e responder, por exemplo, quem sou eu, além da minha história e dos papéis que eu interpretei, que é bem isso que você está colocando. Exatamente, bem isso que a gente está conversando Sim, aqui, né? sim. Então, ele segue dizendo: nós nos abrimos finalmente para a possibilidade de uma segunda idade adulta e para a nossa verdadeira individualidade. É a ocasião de redefinirmos e reorientarmos a personalidade, incluindo a adolescência prolongada, né? Da primeira idade adulta e o nosso inevitável encontro com a velhice e a mortalidade. Olha só, isso me traz será, Valnete, você acredita que que a mulher sofre mais por envelhecer ou por entender que deixou de fazer muita coisa por ela mesma? Eu penso que a mulher sofre quando ela não tem sentido e significado. Ela olha para dentro e percebe que quem sou eu dentro disso tudo é bem dentro que o Hollis coloca. O que sou eu dentro dessa história que até agora eu carrego? A mulher, é que nem você colocou, né? Ela traz uma trajetória de filhos, de responsabilidades, de acúmulos de tarefa. E quando o despertar mesmo, ou 40 a mais, que ela já conquistou ali, os filhos já cresceram e tudo mais, ela olha para ela e, às vezes, eu tenho a impressão que ela olha para ela e não se reconhece. E aí entra essa questão, né? E agora? O que eu fiz, né? E o que eu vou fazer agora daqui para frente? Eu comigo mesmo, eu mulher comigo mesmo. Eu vejo que é uma oportunidade que nós temos, nós mulheres temos. É uma oportunidade de girar a maçaneta. Eu adorei a colocação de uma oportunidade. A maioria das vezes a gente não vê dessa forma, Valnete, como uma oportunidade. A gente se perde nessa transição. Quando você, né, ao longo da sua jornada, você chega buscando, né, começa a buscar algo mais, aquele, né, que sentido tem eu estar com meus filhos, né, já adultos, Isso. né, meu marido, né, trabalhando, eu né, também em movimento de trabalho, mas o que está faltando? A grande maioria se pergunta o que está faltando. Exatamente, porque é um acúmulo de tarefas, Sim. mas no emocional parece que falta algo. Sim. E essa maturidade emocional que a gente tanto, né, busca, justamente esse momento quando você tem essa coragem, né, de destravar essa porta e olhar qual é o destino. O destino não, mas qual é o caminho, é a jornada, que jornada é essa que eu quero continuar tendo? Exatamente, o que eu quero para mim também daqui para frente, né? Para mim como mulher, como profissional, tem sonhos ainda, né? E aí eu me deparo vendo o questionamento assim, eu tenho tantos sonhos, mas eu não sei por onde começar. É como se fosse lá na adolescência, né? Que o adolescente fica meio perdido. A transição da mulher madura, do 40 a mais, eu percebo em alguns momentos essa realidade nelas.
É interessante isso, né, Roseli? Porque é o momento onde... É como a adolescência. Né? Exato. Adolescência até os 12, né? Os 11, 12 anos, é aquela criança, né? A gente coloca meu bebezinho, né? Aham. Aí, de repente, essa criança se torna adolescente, os hormônios começam, né, a borbulhar dentro daquele corpinho. Exatamente. Né? E aí inicia um processo de crise da adolescência. Se a gente tem a crise da adolescência... Quem dirá, né? O que não resta para nós a crise do quê? Da maturidade. Por que não, né? Sim, Deixa também a gente ter crise. Né? Sim. Deixa a gente ter nossas crises 40 a mais. E é bacana isso, porque a crise da adolescência, ela ainda está né, tá tateando, está buscando caminhos. Sim. E a nossa crise, né, de 40 a mais... É uma crise com mais sabedoria, talvez, né? Buscando essa sabedoria, não com mais sabedoria nesse momento da busca, mas buscando esse conhecimento, essa sabedoria, para poder ser mais assertiva. Eu percebo também, Valnete, que as mulheres, com as mulheres maduras, que a gente conversa bastante, a gente acaba sendo psicóloga sem si, Sim. né? Que a gente ouve muito. Nós. Então, assim, eu percebo uma geração de mulheres maduras, cansadas emocionalmente. Sim. Mas com desejos e sonhos e sem saber qual caminho. Quando a gente pensa nesses desejos e sonhos, é muito importante o exercício do espelho. Então, quando você olha para o espelho, não é só olhar aquilo que está no externo, é olhar para os seus olhos, para a sua janela da alma e buscar quem sou eu quando eu me olho, né? E o que eu estou buscando aqui agora, né? Quem sou eu? Porque é muito difícil a gente realmente fazer esse exercício. Eu faço muito esse exercício no consultório com meus pacientes. Muito complicado. E é muito difícil, ninguém consegue se manter na dinâmica por muito tempo até ter essa consciência. Porque quando você tem a consciência do que você realmente está disposta a buscar, aí você consegue olhar para dentro de você e se ver. Eu imagino que deve ser bem complicado chegar nesse ponto, né? Sim, sim. Por conta do quê? Por conta das nossas sombras. Temos muitas. Isso, nós que temos nos acompanha. Assim, sim. E não tem como você jogar fora. Você é uma vida, né? É uma bagagem, na verdade, né? Falar em bagagem, eu acredito que chega um momento da vida que a gente tem que soltar, né? Não tem como a gente carregar uma bagagem como se, da vida toda, porque acaba que não cabe mais, né? Então a gente tem que esvaziar um pouco essa bagagem, deixar um pouco tempo livre para a gente. E nessa questão de tempo livre, algumas mulheres se sentem culpadas. Nossa, agora é um tempo para mim, né? Já criei meus filhos, já estou estabilizada, deixa eu cuidar um pouquinho de mim. Mas nesse momento elas travam, elas se sentem culpadas. Por que será? A psicologia entende um pouco isso? Explica um pouco esse comportamento? Sim, a culpa vem justamente desse travamento. Eu fui tão útil até aqui, né? E agora as coisas estão saindo do meu olhar, da dimensão do meu olhar, da dimensão do meu controle, né? E como se, né? Que desfecho é esse que vai acontecer? Então, será que eu fui, de fato, uma mãe boa? Será que eu consegui, né, sustentar o meu casamento de uma forma bacana? É como se ela fosse a responsável por tudo. É isso. Eu acho que também é uma cultura, isso. Né? E é muito pesado. Sim. A mulher ter essa responsabilidade de tomar conta de tudo. Deve ser aí que explica um pouco esse cansaço emocional, né? Sim. E essa culpa quando ela para um pouco, né? Se olha e fala, não, eu quero um momento para mim.
Você fala dessa cultura, né? Você trouxe um pouquinho desse olhar, né? Das tradições que cada um traz dentro de si, as nossas crenças. Sim. Né? Eu cresci para ser dessa forma, eu nasci para ser dessa forma. E quando, de repente, ela se percebe que, né, tendo que desconstruir todas essas crenças, aí gera essa culpa. Porque se eu tenho que desconstruir algo que está inserido, né, Dói, né, na minha história, Valete? como que eu vou trabalhar isso? Mas eu não posso fazer isso comigo. Não, eu não posso fazer isso com o outro, porque senão quem vai ser, né? De que forma que eu fico, né? E isso é muito perigoso, né? Sim. Porque acaba colocando no outro a responsabilidade do nosso bem-estar, né? Sim. E o outro não tem essa responsabilidade, não carrega esse peso, né? Porque se a gente colocar a nossa responsabilidade emocional, de tudo que a gente fez no outro, não agora eu fiz, agora eu quero receber. Fica complicado também, né? A gente tem que fazer por nós, né? E daqui para frente, olhar. Eu falo assim que a mulher ela precisa se olhar com mais carinho. Para você se olhar com carinho, é uma prática. Acho que elas não foram ensinadas, né? Nós não fomos ensinadas, na verdade, né? É verdade. E esse carinho, ele vem a partir da falta. Eu não estou tendo, né, um companheiro, meus filhos, o ninho vazio começa, né, surge. O ninho vazio não é só quando os filhos saem de casa, é quando você também perde, né, o seu rumo. É verdade. Eu lembro quando as minhas filhas casaram, eu sempre falava o ninho vazio, o ninho vazio. Realmente, fica até a gente entender ali o que está acontecendo, a gente sente mesmo esse vazio. Uhum. Mas depois é entender, né, que bom, né, que elas estão seguindo a vida delas, que eu tenho a minha, que nós temos a nossa, né, e seguir de uma outra forma. Mas preencher não é nem preencher esse vazio, é entender que não é um vazio, é só uma fase, é só um momento. Então, é interessante isso, passar pela falta. Eu vivi, como eu te falei, né? Meus filhos moram em Uberaba. E eu fiquei 20 anos fora. Né? Eu me casei, morei numa cidade, depois passei por outro caminho, outra cidade. E quando eu retorno, meus filhos já são adultos. Olha. É quase que a idade, né? um pouquinho menos da idade de quando eu saí. E aí é um choque, né? É verdade. Por mais experiência que você tenha, aí você fala assim, uai, mas e aí, onde é que eu estou? É a sensação do pertencimento, porque é isso que está em voga agora na nossa sociedade, na nossa cultura, no nosso mundo, é a falta de pertencimento. É verdade. Né? É uma então, realidade. A mulher, quando ela desperta para os 40 mais, ela olha e fala, poxa, que grupo eu me pertenço? Exatamente. Ela fica meio perdida mesmo. Sim. Procurando o seu lugar. Sim. E a gente tem que tomar esse cuidado com esse pertencimento, porque é muito legal você se associar a grupos, né, fazer parte de grupos externos, grupos sociais, grupos né, culturais. Mas e como é que é o pertencimento do si mesmo? Você com você mesmo, né? Como que eu busco esse olhar para comigo? Então, essa é a grande virada de chave. Porque a maturidade, se a maturidade é a casa, a maturidade emocional é a chave. Pô, exatamente, a chave dessa porta. Sim. É ali que a gente faz a grande... se permite a fazer essa grande virada de chave. Essa grande virada. Muito bem, gente. É uma visão muito interessante, sim, né, Valnete? É muito... E a gente entende, nossa, eu posso.
por que não? Sim. Né? E é muito legal isso, sabe, Roseli? Na prática de consultório, a gente atende assim desde o adolescente até o idoso, né? Então, assim, em cada olhar né, cada ser que chega e se apresenta para si mesmo, porque nós, enquanto psicólogos, nós somos só espelho da sua alma. Você que está refletindo em nós, a sua alma, e você junto, né, com esse olhar é que você vai compreender a sua escuta e vai transformar, né, a sua busca. Falando na psicologia, tem um momento da fase, né, do tratamento, vamos dizer assim, que é tão desconfortável, Valnete, mas é tão desconfortável a gente ficar de frente com a gente mesmo. Sim. E com os nossos questionamentos, que dá vontade de falar assim, não vou mais. Sim. Vou parar. Então, eu sempre falo que sair da zona de conforto é muito desconfortável, né? A gente tem que realmente querer ir além, ultrapassar essa fase, né? Essa transição. E depois seguir, porque assim, nossa, temos muito ainda, temos muito para trabalhar, temos muito para viver, temos muito para brincar, para sorrir. Então, a gente precisa dessa ajuda para passar essa fase, para despertar. Sim, porque esse despertar, Roseli, ele dói. Dói muito. Né? Dentro dessa sua fala, né? Quando você chega, né, para esse espelhamento, né, para esse olhar de espelho, né, quem sou eu frente a mim mesma, puxa, é a zona de conforto que você tanto coloca que, opa, ai, né, onde eu estou aqui Valnete, agora? É deixar de olhar para o outro, não de uma maneira ruim, não, mas deixar de olhar para o marido, deixar de olhar para o filho, deixar de olhar para todas as suas responsabilidades que nos preenche. Sim. Né, que às vezes nos cansa emocionalmente, mas nos preenche, e olhar para si, olhar para a gente mesmo. Eu acho que esse é o exercício mais difícil, que nós estamos aqui tentando ultrapassar essa barreira aqui no Reflorescer, né? Estamos tentando passar essa barreira, porque é um momento de transição, é um momento difícil é um momento difícil na forma estética, né? De repente a gente olha no espelho e às vezes já não se reconhece mais, né? A pele não é a mesma, o corpo não é o mesmo, né? A gente já tem umas limitações e também é difícil encarar esse momento. Eu percebo lá no consultório, recebo mulheres assim que se cuidam, tratam a pele, estão belíssimas, mas não conseguem se conectar emocionalmente. Aí eu penso assim, até que ponto a estética sustenta, né, uma beleza que emocionalmente ela não se vê? É interessante porque quando você traz, né, essa reflexão, é forte. É muito forte. Por conta do quê? Eu vou cuidar de mim porque eu mereço. Sim. Ou eu vou cuidar de mim porque hoje é moda eu cuidar de mim. O meu grupo social está se cuidando e eu sou levada a esse olhar, a esse cuidado, a esse modismo. Né? Então, essa parada eu acho sensacional. Quando eu vejo você fazendo algum procedimento com as suas clientes, suas pacientes. Pacientes? Clientes? Pacientes, pacientes, clientes, Isso. A gente une todas. Sim. Então, eu vejo, né, o seu carinho, né, que você deposita ali, porque a mulher ela precisa também de ser vista, né, pelo olhar do outro, ser olhada mas de sem outra perder forma. A sua autoimagem. Aconteceu, olha só como é interessante, né? Semana passada aconteceu algo muito interessante. Na estética, a gente, ela evolui muito rápido, né? E dentro dessa evolução, acho que em todas as profissões também, mas na estética ela é mais acelerada, vamos dizer, temos os modismos, sim, o que está
na moda, né? Sim. Tal aparelho está na moda, tal ativo está na moda, os peptídeos estão na moda. Que é sensacional, É né? maravilhoso. Eu sou apaixonada, Sim. né? Mas, enfim, quando chega a minha paciente e me fala, Roseli, eu quero fazer tal procedimento porque tal aparelho, eu vi uma blogueira, ou eu vi uma artista, ou olha, aqui não é desfile de moda. Perfeito, Roseli. Não, eu não trabalho com desfile de moda. Eu trabalho com você, olhando a sua necessidade, a sua pele, o seu bem-estar. E aí nós montamos eu e você juntas, conversamos, né? Avalio a sua queixa e desenvolvo ali o protocolo para você. Não é para sua amiga, não é para sua irmã, não é para famosa, é para você. Eu vou cuidar de você. E isso é sensacional, porque você vê o outro como ser, né? E esse toque, né? Tocar a alma do outro é muito, muito delicado. Exatamente. Eu falo assim, quando a gente toca uma alma humana, seja outra alma humana do outro lado. Isso. Jung coloca isso com muita, muita, né, maestria. É justamente isso. Você não pode se atrever a mexer nessa alma humana se você não tiver essa humanidade Se você não incorporada, tiver- porque a gente só vai até onde você conseguiu ir. Exatamente. É isso. E isso, sim, eu levo mesmo na minha profissão com muito orgulho, sabe? Com muita dedicação e com muito orgulho mesmo. Eu cuido, né? Porque, assim, essa mulher 40 a mais, ela se vê mesmo de uma outra forma, emocionalmente, a gente conversa e a gente trabalha ali. E tem umas que falam assim, nossa, Roseli, eu não deixo, porque isso aqui é o meu momento. E quando a mulher, eu consigo que ela entenda que ela merece, é muito gratificante. Sim. Eu falo assim que é uma felicidade mesmo. Hoje, infelizmente, a gente tem aí a rede social que acaba trazendo muitas dores, né? Às vezes até uma distorção, né? Muitas dores, justamente para esse processo. Se todo mundo faz, né? A rede social ela mostra o melhor do outro. Será que esse melhor é real? Né? Será que esse melhor que está ali, não estou dizendo a nível de beleza, eu estou dizendo a nível de tudo, vida. De tudo, né? Porque assim, ninguém vai mostrar ali na rede social algo que não deu certo. Sim. Né? Você está lá numa discussão, você viajou, está lá na praia, foi fazer uma viagem de casal, aconteceu um mal-entendido ali, você vai postar aquele mal-entendido? Você não vai, né? Você só vai postar a parte boa. E a visão da rede social, ela vem um pouco distorcida mesmo, né? Na parte emocional também, né? Eu falo para minhas clientes, para minhas pacientes, assim, que quando a gente está trabalhando um procedimento corporal, que a mulher madura, ela demora muito mais para responder a um procedimento, tá? Nós não temos mais a nossa... Eu falo assim, a nossa fisiologia, o nosso corpo humano, ele envelhece, não é só a pele, as nossas células envelhecem, os nossos órgãos envelhecem. Então, tudo aquilo que você fez aos 30 anos, hoje com 40 nós vamos fazer mais. Sim. Porque senão você vai chegar para mim e falar assim, eu não vi resultado. Tudo que nós fizemos aos 40, uma massagem para eliminar a retenção de líquido. 50, nós vamos fazer um programa de tratamento, né? Assim, um plano contínuo, né? Para cuidar dessa mulher de forma contínua, porque ela precisa desse acompanhamento. Então, não é mais algo isolado. Então, aquela beleza... Eu falo que eu não trabalho com padrão de beleza, porque isso não existe. E nunca existiu na minha visão. Mesmo trabalhando na área de estética. Cada uma tem a sua beleza. E isso é real. Então, assim... Isso é sensacional, Roseli. Porque se cada indivíduo é como é que você pode criar moldes? Exatamente. Aí tá lá aquele abdômen, né? Aí elas chegam, Roseli, mas
Não, aquele abdômen é a raridade, não existe. Vamos conversar aqui no nosso mundo, né? No nosso mundo real, dentro das nossas possibilidades e dentro da nossa idade, dentro da nossa maturidade, né? Nós temos procedimentos excelentes que trabalham tanto a autoestima, né, quanto melhora mesmo de pele, contorno e tudo mais, mas tudo dentro da nossa possibilidade. Eu recebi uma convidada, a primeira convidada aqui do podcast, e ela falou uma frase que eu levo. Ela falou assim, ela tem 55 anos. E ela diz assim, eu sou uma mulher muito bonita aos 55 anos, porque eu tenho a beleza que me cabe aos 55 anos. Eu não estou buscando uma beleza dos 20. Então, ela se olha assim e ela é bonita. É bonita, é uma mulher bonita. Então, a beleza não está só na juventude. A beleza existe em todas as fases da vida. É muito interessante quando você traz dessa forma, né, as etapas, né, do processo da maturidade. Né? Eu fiz menopausa com 47 anos. Né? Então, assim, foi muito difícil para mim fazer menopausa. Foi muito mais difícil fazer menopausa. Outro dia, eu conversando numa roda de amigas, e foi muito mais difícil fazer a menopausa com 47 anos do que fazer a transição dos 60. Eu acredito. Né? Porque, assim, ali você está no seu auge. Eu fui a primeira presidente do Conselho do Idoso de Uberaba, né, em 2001, e eu estava no meu auge, eu estava com 40 e poucos anos. Né? E assim, era eu brigando pelo envelhecimento com qualidade. Entendo. E, de repente, eu me vejo com 47 anos já começando a entrar, né, nesse processo de finitude, porque nós nascemos para morrer, né? Nós nascemos e logo... Exatamente, né? É a trajetória da vida, né? E, às vezes, por mais compreensão que a gente tenha, quando você vive o processo, é um choque. Então, eu entendo perfeitamente todas essas mulheres quando chegam para nós e falam, né? E agora? O que eu faço? O que eu vou fazer? Eu estou com onda de calor, né? Quando a Mônica, né, coloca aqui com tanta propriedade, né, a questão hormonal né, a importância que nós vivemos. Exatamente. Né? Então, assim, é fundamental a gente se respeitar. Valnete, eu acredito, né, passando pela menopausa, que, assim, é uma das transições mais difíceis. Sim. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Porque é uma mudança drástica para nós. Né? Tanto emocionalmente quanto fisicamente. Eu estava até brincando com... tanto no nosso convívio social, que a gente fica mais irritada, né? Tem momentos assim, do nada, parece que a gente fica mais irritada, também com o marido e tudo, a gente tem a perda da libido, que não se fala muito, mas é real. Sim. E aí a gente é cobrada de todas as formas. Por que você está irritada? Mas você não dormiu direito. Peraí, né? Calma. Eu brinquei hoje com uma paciente minha que... Estava comentando sobre o podcast, né? Aí, né, eu falei do Despertar 40 mais, falei que depois a gente vai falar e tal. Aí, né, eu falei assim, a gente estava conversando sobre a menopausa, né? Eu falei assim, mas tem algo que eu vou comentar com a Valnete, assim, para descontrair, né? Porque essa noite foi um despertar. Eu despertei 4 vezes. Com os fogaços, calorões. Sim. Falei assim, não, ele está anunciando o meu podcast de amanhã, porque assim, olha, e a má qualidade do sono interfere no nosso humor, interfere no nosso organismo. Exatamente. E isso tudo muda, gente. Muda o humor da mulher, muda o comportamento da mulher. Então, assim, é entender que vamos passar por ela, sim. Temos aí a ajuda, né? Tanto médica quanto
quanto emocional, né? E vamos passar por ela da melhor forma possível. Mas que não é uma fase fácil, não é uma fase de romantizar, não é uma fase de falar assim, de amenizar o que está acontecendo. E muitas mulheres têm dificuldade de falar sobre isso, né? Parece que a menopausa é o fim. É o fim de uma fase, mas é um novo começo. Há poucos dias a gente participou de uma roda de mulheres para falar sobre a sexualidade. Foi sensacional. Né? Ouvir a experiência. Ai, né? Que interessante. E assim, a curiosidade, né? E as dicas que uma dá para a outra, né? Mas ainda assim, né? Sei lá, de 30 mulheres, 10 conseguiram participar, as outras ficaram só observando. São mais quietinhas, então, é bem ouvindo, dentro disso, né? que você está colocando. Né? Existe ainda uma limitação. Será que até eu posso passar essa porta ainda? Né? Essa porta está fechada? Será que eu dou conta de abrir? Na minha visão, as mulheres, elas não estão... As mulheres maduras, né? As mulheres 40 a mais, elas não estão buscando a juventude dos 20. Elas estão buscando se reconhecer. Esse reconhecimento é muito importante, devido a que cada fase que a gente vive, cada década, né, nós temos uma frase dentro da gerontologia, da psicologia, que eu gosto muito: envelheces como se viveu. Mas acontece que se você, né, a gerontologia traz assim, se você é rabugento, você vai ser rabugento na velhice. Mais ainda. Mais. Porque tende a sempre a mais. Né? É sempre um pouquinho a mais. Sempre a mais. Se você, nos seus 40 anos, nos seus 35, nos seus 45, nos seus 50, você começa a perceber que você está vivendo esse momento de transição com consciência, você vai ter um envelhecimento saudável. Mas é essa percepção que a gente tem que buscar. E se sabe, Valnete, que a autoestima, ela contribui muito para isso. Ela é de fundamental importância. Eu falo para as minhas clientes, mesmo que vocês não estão se sentindo, não estão no melhor dia, né? Não, você não está no melhor dia, né? Aí você recebe um elogio, agradece. Eu estava de manhã, eu troquei para ir trabalhar, né? E meu marido falou assim: nossa, hoje você está bonita, né? Eu falei assim: não, bonita não. Bonita eu sou todo dia, hoje eu estou maravilhosa. Que ótimo. Mas assim, eu não estava me sentindo maravilhosa. Mas assim, o dia estava amanhecendo. Né? Eu estava trocando, acabando de me arrumar para ir trabalhar. Então, eu recebi um elogio. Mesmo que nessa confusão da menopausa, do turbilhão de hormônios, a gente não se sente, às vezes, a gente não se vê bonita, né? E ele chegou e elogiou. Eu falei assim: não, espera aí, não. Bonita, não. Bonita eu tô todo dia, hoje eu tô maravilhosa. E comecei a sorrir, você sabe. E que dia mais bonito, que dia mais alegre. Eu já cheguei lá, bom dia, já para todo mundo lá. E as clientes chegavam. E o tom de voz da gente muda, acolhe, né? Sim. É interessante quando você fala, eu comecei a sorrir. O nosso cérebro, ele entende que quando esse músculo se abre, né, você realmente está trazendo alegria para a vida. Né? Então, a neurociência tem umas dicas que a gente dá. Né? Se você não conseguir, você está ali meio rabugenta, meio brava no dia, não está conseguindo manter o sorriso no rosto, pega um lápis, coloca entre os dentes e força o sorriso. Olha, de vez em quando a gente vai ter que usar em casa escondido, viu? Força esse sorriso para que o nosso cérebro entenda que você está num momento de alegria. Olha que coisa boa. Porque a alegria vem de onde? Vem de Deus.
A criança, ela é alegre 24 horas. Nossa, sabe que você me deu uma ideia? Olha, a gente estava falando das redes sociais. Um dia que a gente tiver mais cabisbaixo por causa de algum incômodo, acontece, né, Sim. também. Às vezes tem dia que a gente está mais Claro. chateado, né? Eu vou gravar e vou te marcar. Eu vou colocar o lápis, falar, a Valnete falou assim, que é pra gente sorrir. Que ótimo. Porque o cérebro entende quando a gente sorri. A alegria tudo muda. brota. Exatamente. Valnete, vamos falar um pouquinho agora do seu livro, Sim. do Despertar 40 Mais. Corpo, mente e espírito pedem uma nova escuta. Que bonito, né? Me conta um pouquinho, qual foi esse despertar? Como nasceu o Despertar 40 Mais? O Despertar 40 Mais, ele nasce em 2020, final de 2024, com a nossa organizadora, Sara. A Sara Lambert, ela reúne, ela reúne um grupo de mulheres e se propõe a organizar esse livro, Despertar 40 Mais. E a partir desse olhar da Sara, cada um escreveu um capítulo. Ai, que maravilhoso. Sensacional. Nossa, que projeto lindo. Foi um projeto sensacional, porque são todas mulheres da área da saúde, né? Nós temos aqui médicas, nós temos nutricionista, nós temos, eu como psicóloga, tem a psicologia positiva. Então, assim, nós temos várias autoras dentro desse livro e traz dicas sensacionais. Então, nesse momento que nós fizemos esse encontro, aí nós começamos a tecer. A despertar. Isso, foi uma tessitura desse Despertar 40 Mais, porque muitas, tem uma mais novinha que está aqui, falou assim, mas eu tô em transição, eu já estou chegando nos 40, mas eu estou dentro. E aí, então nós temos aqui nesse Despertar 40 Mais, todas as fases, todas as faixas etárias. Olha que interessante. Porque o envelhecer não é a cronologia que marca esse envelhecer, né? Não mesmo. Não, porque não é o número que te define. Não mesmo. Né? Se eu tenho 40, se eu tenho 50, 60, 70... Hoje, a Fernanda Montenegro está com 98 anos e a mulher é extremamente intelectualizada e dá um show em muitas mulheres de 50. Nossa, mas isso é muito real, Valnete. Eu tenho lá no Instituto o Clube de Beleza da Mulher, né? Que a gente que traz esses tratamentos contínuos, né? Mas, enfim, uma vez por ano tem o aniversário do clube. Que bacana. Então, vai só para as mulheres. Sim, não ótimo. Leva filho, não leva marido, não leva ninguém. Que bom, um momento exclusivo. Exatamente, o aniversário do Clube de Beleza da Mulher é um momento nosso, né? De reunir essas mulheres, de bate-papo e tudo. E o ano passado, o ano retrasado, salvo engano, a sensação a gente foi jantar num restaurante, né? Então, a sensação do grupo ali do Clube de Beleza da Mulher foi uma cliente minha de 65 anos. Olha que maravilha. Ela deu um show de alegria, de vitalidade, que as de 40 estavam lá assim, e ela, vamos, gente, mas vocês têm que fazer dessa forma, deixa eu ensinar vocês. E assim, até hoje, quando a gente fala do evento e tudo, né, as mulheres do clube, né, lá do Clube de Beleza da Mulher, falam, Roseli, e a nossa matriarca ali, né, como que ela tá? Eu falei, hoje ela mudou, não tá mais ali no clube, né, mas eu sempre converso com ela, assim, pelo WhatsApp. Então, olha para você ver como não está na idade mesmo, cronologia, não. Está no ser, né? Isso, porque nós temos a idade psicológica, nós temos a idade social, nós temos a idade cronológica. Ela foi um sucesso. Então, 65 anos ela deu um show. Quando você entende esse processo, né? Puxa, eu estava na academia hoje pela manhã e uma colega de academia, né, que está com quase 70 anos, e fez um exercício errado e... meu Deus, é porque eu estou muito velha. Gente. Por isso que eu não consigo.
falei, puxa vida, né? Naquele momento ela estava com o personal dela, então eu não pude interferir. Mas é interessante isso. Aí tem aquela postura, sabe, de limitação. E nós temos que arribar, como diz o outro. Né? Valnete, olha como que não é o outro que nos coloca em algumas situações. Isso. Somos nós. Sim. Nós nos colocamos em algumas situações, muitas vezes de vítima. Sim. Nos vitimizamos perante algum acontecimento. Sim. E a grande sacada, né, nesse processo, né, de despertar 40 mais é de você tomar posse de si. Valnete, qual foi o despertar mais importante da Valnete? Foi quando eu concluí minha universidade. Porque eu já tinha passado por muitas histórias, né? Minha grande alegria de ter meus filhos, né? Meu primeiro casamento, né? Congregar com amigos e famílias. Mas quando eu, né, me formei, foi assim... A conquista, né? Foi aquele momento máximo, sabe? Que agora é comigo. Eu formei com 40 anos. Né? Então, agora é comigo. Eu que tenho que realmente pegar essa chave e dar conta. Você mesmo que pegou essa chave e Sim, virou essa chave, virei né? a chave para poder dar conta de lidar com esse novo padrão, com essa nova Valnete que estava despertando ali. No Despertar 40 Mais, você notou uma dor emocional das mulheres? Sim. A dor emocional é quando você busca e não sabe o que está buscando. Eu imagino que seja uma das piores, né? Sim, sim. Porque, assim, se sentir perdida. Porque se sentir perdida, né, emocionalmente, eu falo que é um vazio muito grande, né? E que só a gente mesmo, né? A gente precisa de entender o que está acontecendo, porque é só nós que podemos preencher. Sim, porque se você não consegue colocar sentido e significado naquilo que você está atravessando, perde o valor. Existe diferença entre envelhecer e despertar? Eu entendo que despertar é envelhecer. E envelhecer é despertar. Envelhecer é despertar, exatamente. Também concordo. Porque é um processo. Quando você nasce, você já entra no processo do envelhecimento. E o que acontece, Valnete, com as mulheres que escondem essa emoção? Elas adoecem, o corpo adoece. Né? Quando chega pacientes para você, né? Querendo ajustar algo, tirar uma mancha, que essa mancha não é só física, é uma mancha acontece. Que está por dentro. Exatamente. E emerge ali né? Na pele, né? Pele, visualmente, assim, né? Então, assim, quando a nossa emoção não é escutada, por isso que fala aqui, quando o corpo, mente e espírito pedem uma nova escuta, né? Nesse livro que a gente está trazendo, é justamente isso. Se você não respeitar essa escuta do seu corpo, da sua mente e do seu espírito, o corpo padece. Né? Porque nós sabemos hoje, que isso já é milenar, né? Desde a época de 5 mil anos atrás, que nós trazemos essa cultura da psicossomática, né? Com outro formato na época, mas hoje a gente traz essa cultura, não cultura, mas... Nós podemos dizer, então, que o silêncio emocional adoece. Quando você não se escuta, sim, o silêncio adoece. E por isso a importância do Despertar 40 mais. Sim. Corpo, mente e espírito. Sim. Pede uma nova escuta. Uhum. E muitas mulheres passaram anos, aprenderam a funcionar e poucas aprenderam a se escutar. Talvez a maior dificuldade da mulher 40 a mais não seja o envelhecer, seja entender que passou vários anos cuidando de todos e esqueceu de cuidar de si.
E agora chegamos num momento muito especial do nosso reflorescer, o nosso espelho emocional. Valnete, agora eu vou trazer algumas palavras e você responde com seu coração, com a sua emoção. Tá? Ok. Mulher madura. Expertise. Silêncio. Ouvir o coração. Espelho. É onde deixei de olhar para mim de forma abrupta e descobri a grande amiga que eu tenho. Tempo. É a presença, é aqui e agora. Culpa. É uma bagagem que ninguém deve carregar. Corpo. Perfeição de Deus. Envelhecer. O presente de Deus para nós. Liberdade. É se tornar assertiva com você mesma. Beleza. É se sentir viva e ter o empoderamento de si. Despertar. Uma nova escuta. É a escuta do si mesmo, para o si mesmo. Reflorescer. É acreditar na vida. Ressignificar. Que lindo! E talvez o verdadeiro despertar seja quando você, mulher 40 a mais, entende que você pode olhar para si sem precisar ser aceita por todos. Valnete, se fosse para você olhar nos olhos de uma mulher que se perdeu de si, mas ainda não teve coragem de se reencontrar, o que você diria para ela? Se reinvente. A decisão é sua. Ou você fica parada no tempo, ou realmente se dispõe a virar a chave para essa nova ou a continuidade da sua jornada, cheia de brilho, encontrando o seu propósito. É isso aí. Valnete, qual a mensagem principal do livro Despertar 40 a mais? O Despertar 40 a mais, Roseli, quando propõe que o corpo, a mente e o espírito, né, pede uma nova escuta, nós estamos assim convidando as mulheres de 40, de 50, de 60, como também aquela mulher, jovem mulher de 20, que vai se deparar com essa transição. Aos 30, 20 e 30 anos já é o primeiro passo para você começar a entender o que é essa menopausa, né? Quais são as vitaminas que meu corpo precisa, né? Qual é a desregulação que eu estou vivendo. Então, isso aqui é nuances, né? São propostas diferentes para esse despertar, para esse olhar para si, né? Para esse empoderamento dessa mulher. O Despertar 40 a mais, então, é para a mulher. É para independente a mulher. da idade. Mas também eu até convido, sabe, os maridos, os namorados, os homens que tenham esse desejo de conhecer essa versão da mulher que está amadurecendo, que está, né, vivendo essa transição também. Valnete, e como que as mulheres... Ah, interessante, adorei. Os maridos também. Sim, sim. E como que elas adquirem o seu livro? As pessoas podem entrar em contato comigo através da rede social, que estão aparecendo aí na tela, ou com você, Roseli, no Instituto Roseli Cavatão. Ai, Pode? Bom, claro, será um prazer. Gente, então, ó, Despertar 40 a mais no Instituto Roseli Cavatão. Valnete, muito obrigada. Foi um prazer ter você conosco aqui no Reflorescer. Receba o nosso carinho. Trazer todo esse conhecimento pra gente. Muito obrigada. Ah, que lindo. Obrigada, Roseli. Foi muito gratificante estar aqui e poder contribuir com esse momento do reflorescer. O reflorescer da beleza madura. Sim, o reflorescer da beleza madura. Despertar da mulher 40 mais. Sim, despertando cada vez mais essa mulher do 40 mais. Que
Coisa boa, isso mesmo. Obrigada. Talvez o amadurecer não seja sobre perder a juventude, seja sobre o despertar da consciência. Acompanhe nossos próximos episódios, siga nas nossas redes sociais e até o nosso próximo encontro, com o coração aberto e os olhos atentos ao reflorescer da beleza madura.